Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É bom podermos mais uma vez nos reunirmos através da internet para a Hora Nazareno, a sua devocional diária da Igreja Nazareno do Tauá, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. E como é bom nós podermos nos reunir com esse propósito, a qual Deus tem nos ensinado e falado aos nossos corações. Nós queremos meditar hoje num texto da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 39. Marcos 4, 39. Vamos meditar no texto da Palavra do Senhor? Podemos ler juntos? Diz assim: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, quieta-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? Eles estavam possuídos de grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto faz parte de um dos momentos na vida de Jesus em que ele estava atravessando o mar da Galileia, indo em direção a Gandara, a terra dos Gadarenos. E durante aquela travessia, tinha sido um dia de muitas atividades, Jesus então reclina a sua cabeça na popa do navio ou do barco, e enquanto os discípulos estão ali remando e conduzindo aquela embarcação. E de repente começa-se um grande temporal, um grande ventania, algo que não era muito incomum acontecer naquele lugar. E em meio àquela tempestade ou aquela ventania, as ondas começam a crescer, o mar fica revolto e os discípulos começam a lutar, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria que tinha. Pega-se ali os mais experientes em navegações, Pedro, Tiago, João, André. Certamente um toma o timão, outros pegam os remos, outros controlam as velas, mas a cada momento apenas o vento aumentava, as dificuldades se tornavam maior, e chega um momento em que eles têm a plena certeza que o barco começa a ser invadido por água e que eles iam naufragar. E aí então, dá-se aquele estalo, eles lembram que Jesus estava com eles no barco, então eles chamam a Jesus e eles chegam diante do Senhor com a seguinte pergunta: Senhor, não te importa que pereçamos? A primeira coisa que nós precisamos aprender a analisar esse texto é como, em meio a todo aquele tumulto, em meio a toda aquela atividade, Jesus Cristo tranquilamente dormia ali na popa do barco sem a menor preocupação. Primeiro que nós podemos analisar é: ele tem o controle de todas as coisas. E aquele que está no controle, nós podemos dizer claramente que não pode e não deve e nunca vai desesperar. Certa vez eu estava lendo um livro que contava-se a história de uma criança que, estando no avião, esse avião começa a passar por uma turbulência, todo mundo começa a ter aquela sensação de desespero, aquela possibilidade do avião cair, as pessoas apertam o cinto e de repente eles veem uma criança de 4 anos brincando como se nada tivesse acontecendo. Então vai uma pessoa e diz para ele: Cara, você não tem medo? O avião está sacudindo, E ele diz o seguinte: meu pai é o piloto. Então ele estava seguro, porque ele sabia quem estava ali. Muitas das vezes nós nos desesperamos porque nós não percebemos literalmente que o piloto, quem é aquele que governa as nossas vidas, é aquele que tem o controle de todas as coisas, é Deus. E nós devemos então confiar nele e esperar, porque sabemos que ele tudo pode. Depois de ter literalmente acordado, Jesus, ele olha toda a situação do vento, o mar agitado, e ele dirige-se ao vento e diz, aquieta-se, e ao mar, acalma.
E a Bíblia nos diz que o mar se aquietou, que o vento se acalmou e que se fez uma grande bonança. E nós podemos ver, né, que aquele que está no controle de tudo, ele também comanda todas as coisas. É certo, é fato, né, que Jesus, sendo Deus, sendo Senhor, sendo soberano, aquele que criou todas as coisas, ele não está sujeito às leis da natureza. Ele tanto pode andar sobre as águas, como ele pode ordenar, e tudo lhe obedece. A Bíblia nos fala que Deus, ele chama as estrelas pelo nome, todas elas vêm, não falta uma. E assim nós precisamos entender que o universo se submete a uma única autoridade, que é a autoridade de Deus. Então o vento e o mar, que sabe quem os criou, também sabe quem lhes ordena. Se o Senhor resolve agitar as águas, ninguém pode acalmá-las. Mas se o Senhor manda aquietá-las, ninguém pode agitá-las. Assim é o Senhor. E também Ele é assim nas nossas vidas. Se nós aprendermos a obedecê-lo, quando Ele diz que coloca uma porta aberta diante de nós, ninguém pode fechar. Mas se Ele diz que fechou a porta diante de nós, ninguém pode abrir, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. E tendo ele então dirigido para os seus discípulos, ele comenta a situação, mas o mais interessante é que os discípulos, em meio a tudo aquilo, lhes diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta é simples: ele é Deus. É Deus da minha vida, é Deus da sua vida, é Deus das nossas vidas. Mas se nós não compreendermos isso, se nós não entendermos isso, se nós não vivenciarmos isso, que fato há? Porque muitas pessoas sabem que Ele é Deus. Sabem porque vê na televisão, sabem porque ouve no rádio, sabem que até porque lê a Bíblia, mas até que ponto isso influencia a vida dessa pessoa? Talvez seja o mesmo ponto quanto ele influencia a minha vida e a sua vida. Ou se ele simplesmente tem apenas esse conhecimento como algo teórico, mas não como algo real, verdadeiro. Então, eu te convido no dia de hoje. Eu te levo no dia de hoje a ter uma convicção clara. Ele é Deus. Porque Ele ordena, a natureza obedece. Ele é Deus. Os peixes do mar lhe obedecem. O vento e o mar lhe obedecem. As estrelas lhe obedecem. Não há nada que foge ao controle dele, e se você deixar, ele também vai controlar a sua vida. Tome isso hoje como uma palavra para o seu coração. Ele está no controle de tudo. Talvez você está desesperado. São tantas coisas que estão acontecendo. São tantos fatores naturais, são tantos fatores extras naturais. São tantas coisas que fogem ao teu controle, mas que não foge do controle de Deus. São tantos medos, aterrações, coisas que têm te dominado nesse momento. Coloque isso diante do Senhor. Confia nele. Ele é Deus. Ele tudo pode. Ele tudo faz. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar a sua vida, a vida da sua família e aqueles que estão à sua volta. Até amanhã. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar de novo com a Hora Nazarena, o seu devocional diário.